temos aí, lembra que eu falei, é um período de estabilidade. Isso quer dizer que tudo era resolvido? Eu mesma disse que não, né? Então, o maior movimento que a gente conhece é a Revolução Praieira. E a Revolução Praieira, que é aí a mais comentada do Segundo Reinado, é muito importante a gente lembrar do contexto que está acontecendo na época. A Revolução Praieira, ela não é uma revolução isolada, ela não é uma revolução sozinha, ela não é um processo único. Porque 1848, que é o início, né, da Revolução Praieira, o que a gente tem simplesmente é a época da Primavera dos Povos. Então, nós temos desde o início aí do século XIX, principalmente a partir de 1820, 1830 e 1848, muitas revoluções acontecendo. O berço dessas revoluções é a Europa. Você tem aí um resultado, uma resposta de uma tentativa de um novo conservadorismo, né? Principalmente a partir do Congresso de Viena. E aqui no Brasil tem reflexos. Esses reflexos incluem ideias e ideais muito similares ao que estavam acontecendo na Europa. Primeiro que a Revolução Praieira, que vai acontecer em Pernambuco, ela vai começar a um levante separatista contrário às lideranças locais. E aí, de novo, o que eu sempre reforço aqui para a gente entender é que o Brasil, como uma unidade, como um país, ele ainda não é entendido plenamente nessa época. E eu falo isso justamente porque o Segundo Reinado, o Dom Pedro II, ele vai fazer esse esforço, né? Ele tem essa ideia de querer que o Brasil seja de fato aí um país conhecido como uma unidade. Mas isso é um trabalho, é um processo, é uma construção, tá? Não se esqueçam disso. Como é uma construção, ainda tem muitas lógicas locais prevalecendo. Aqui, a mesma coisa. Então, se contesta lideranças locais, mas ao mesmo tempo que tem essas ideias e tem esse contato com essas questões europeias. E aí se tinha um jornal, que é o Jornal Diário Novo, que tinha ali um grupo chamado Praieiros, que vai, por isso Revolução Praieira, que vai escrever um manifesto ao mundo e vai publicar. Nesse manifesto, vários dizeres vão se conter ali. Além de todos eles, nós temos uma ideia republicana. Então, é um levante separatista, se quer separar, né? E não só isso, mas republicano também. Dentro dessas ideias e dentro desse manifesto, a gente tem o voto livre universal, que é uma discussão muito atual naquele momento. O fim do poder moderador, justamente essa lógica centralista na mão do imperador, não agradava aos praieiros. O federalismo, por isso, né? Uma lógica mais voltada para discussões liberais daquela época. E uma reforma do judiciário, uma reforma da justiça. Então, nós temos todos esses dizeres. É claro que, nesse momento, principalmente no Brasil, né? Existem ainda discussões sobre o fim do processo escravista. A Revolução Praieira não existia um consenso sobre abolir ou não a escravidão. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente observa esses movimentos, né? Porque são movimentos liberais, são movimentos com várias ideias. Só que, como eu já disse em aulas anteriores, quando a gente fala em liberalismo, em liberal, ou em todas as outras ideias, comunismo, socialismo, esquerda, direita, etc., não existe uma definição. E não existe, não só isso, mas não existe definição e não existe ideias iguais em todos os momentos da história. Aqui, muitos liberais, que se diziam liberais e tudo, eram escravistas. Se a gente pensar hoje, poxa, um liberal ser a favor da escravidão tem sentido, mas nessa época era o que acontecia. Então, a gente ainda não tem um consenso sobre o processo escravista, tá? Então, nós temos essas divergências.
A Revolução Praieira, assim como várias outras revoluções e vários outros ideais que aconteceram no período imperial brasileiro, ela foi massacrada pelas tropas do governo, né? Muitos, inclusive, condenados à morte. Mas é um movimento que a gente precisa entender que não tem relação apenas com questões internas, mas com o contexto externo, com o contexto principalmente europeu da Primavera dos Povos e de todos os processos revolucionários. Combinado?